Olá pessoal, meu nome é Pablo Gomes, vou estar trazendo para vocês aqui a resolução do desafio 01 da trilha de React Native, o desafio, o conceito do React Native. Já estou aqui com o emulador aberto, como vocês estão vendo, e também com o VS Code aberto. Já rodei um Yarn na pasta raiz, só para vocês verem, eu já descomentei essa linha, porque quando você starta o projeto, ele vem com erro, ele vem assim, ó. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é descomentar essa linha, que aí o erro vai sumir. Beleza, eu estou aqui com um desafio que foi proposto, que é basicamente criar uma aplicação para treinar o que a gente aprendeu. Será uma aplicação de lembrete de tarefas, onde você vai treinar um pouco mais sobre a manipulação do estado do React. Basicamente, as funcionalidades vão ser adicionar uma tarefa, remover uma tarefa e marcar e desmarcar uma tarefa concluída. Você vê aí como é que vai ser basicamente, o template, você pode vir aqui nesse link aqui, clicar, seguir lá o passo a passo, e tá aqui o passo a passo do que a gente tem que fazer, Nós vamos mexer no arquivo home, no arquivo todo input e no my task list, Então, vamos lá, pessoal. Na home, nós vamos ter que mexer na função handle add task, que deve receber um nome, uma tarefa, acionar a tarefa no estado seguinte, Aqui tem outras informações, outra função que é handle mark task as done, que vai receber um ID, que vai ser para marcar a tarefa, e a handle remove task, que é para, como propriamente diz, para remover uma tarefa. Então vamos lá. Já estamos aqui com a home aberta, com o arquivo de home, e aqui a gente já vê que as funções comentadas para a gente mexer. Primeiro nós vamos começar adicionando aqui uma task, pessoal? Se a gente vê lá na proposta do desafio, a gente tem que setar para que não venha, como eu posso dizer, não possa adicionar uma string vazia, ao receber o nome da tarefa, da função. É importante que você verifique se o nome é um string, válido, isto é, o valor recebido deve ser diferente de uma string vazia. Então, beleza, Para começar, nós podemos fazer uma condição aqui, if, new task title, que aqui ele recebe uma task title aqui que tem que ser uma string, ou igual a vazio, o que a gente faz? A gente pode vir e botar, talvez aqui um alert, vamos botar um alerta aí, para ficar bem legal, para aparecer na tela, um modalzinho, e a gente pode botar, o campo está vazio, por favor, digite alguma coisa, beleza? E aí a gente bota um conferível aqui, bota um return, para ele não passar daqui. Beleza, fizemos o primeiro aqui, primeira parte do handle add task, Agora ele precisa, ter um ID, a task vai vir precisa ter um ID, um title e um string, Se a gente for lá ver na proposta, olha aqui nós temos para os valores da tarefa, você pode tirar um ID aleatório, usando o método newDate getTime, e a propriedade DOM deve ser iniciada com um valor falso, E lembre-se de manter as tarefas já existentes na listagem, apenas adicionando a nova, beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos criar aqui um objeto, const data, que é igual a um objeto, que recebe o ID, que vai ser newDate, getTime, getTime, beleza, vírgula. Ele também precisa ter um title, que vai ser a new test title, Já estamos já pegando lá em cima, E tem o DOM, que vai vir por padrão false, beleza? É isso, E aí agora a gente vem e só seta aqui o set task, Como ele pede para adicionar uma task e não excluir as outras, Adicionar juntamente. E a gente pega, baseado lá no que a gente aprendeu nos fundamentos, Nós podemos pegar aqui um old state, E botar aqui um arrow function, abrir aqui um array, usar o spread operator, espalhando aqui o old state, vírgula, data. Então é isso. Agora, pessoal, nós temos que ir lá no todo input, onde ele chama aqui, está passando por props aqui, a handle add task, Vamos lá no todo input.
Aqui nós já podemos ver que nós temos que descomentar essa linha, né? Beleza? E vamos aqui começar o handle add new task, né? Se a gente for lá na proposta do desafio, né, vamos ver no input, né, que esse é o componente de input onde serão digitados os nomes, né? Nesse arquivo temos o estado task, que deverá ser usado na propriedade value do componente text input, a função setTask, que deve ser usada na propriedade onChainTest, né, também no text input, né? Você deve implementar a função que existe no arquivo, que é handle add new task. Essa função deve ser chamada quando o botão touchable opacity for pressionado e quando a tecla enter do teclado for pressionado, né? E usa a propriedade onSubmitEdit do text input, né? Vamos lá. Então, pessoal, aqui, né, já podemos ver que já descomentamos aqui, né, a linha e o estado, na verdade, né? E vamos mexer aqui na handle add new task. Aqui, pessoal, é bem simples. Nós temos que vir aqui o add task, né, que é a função que tá vindo aqui como prop, beleza? E vamos setar ela com task, beleza? Podemos também aqui botar o setTask aqui para setTask, para depois que adicionar, limpar também, beleza? Aqui já está pronto, né? Essa parte aqui. Aí agora nós vamos lá no text input, né? Tá vendo aqui que já está aí o comentário onde a gente tem que setar, né? Primeiro vamos setar o value, né? Como foi pedido, né? O value que é o task, certo? Né? O onChange, onChange text, né? Que é o setTask, né? Certo? E também, se não me engano, nós temos o onSubmitEdit, né? É isso mesmo, né? Que recebe o handle add new task, né? É isso. Né? E aqui, também no touchable opacity, nós precisamos também passar aqui o onPress, né? Que ele recebe aí, né, o handle add new task. Então, é isso, né? Vamos salvar. Eu acho que aqui no tudo input é isso, né? Vamos tentar adicionar uma task aqui. Vamos botar React. Vamos dar o Enter. Ó, beleza, né? Já está adicionando aí. Ver se vocês conseguem ver. Node. Ó, vou aumentar aqui o emulador para a gente tentar ver melhor. Beleza, já tá adicionando. Então é isso, né? Aqui já terminamos aqui no tudo input. Agora, pessoal, nós vamos passar direto pro remove, né? Que é mais simples, né? Bem simples mesmo, né? Ele está recebendo um ID aí. O que a gente pode fazer, né? A gente só vem set tasks, né? Passando o old state, que é o estado anterior, né? E ele vai pegar o old state, ponto filter, né? Vai filtrar, né? E aqui nós vamos pegar skill e o task, tô aqui ainda lembrando dos fundamentos, né? Task, que recebe task.id, né? E ele vai retornar só, né, aqueles que forem diferentes do ID que está vindo lá, né, que está vindo aqui. Beleza? Acho que é isso. Né? Beleza? Aqui, ela está sendo chamada aqui no MyTaskList. Mas antes, pessoal, de irmos para o MyTaskList, vamos fazer logo o handle mark task as done, né? Que aí quando a gente for para o MyTaskList, a gente já resolve lá e já conclui. Beleza, aqui no handle MyTaskList, né, a gente recebe um ID, né, e aqui nós temos que lembrar que nós temos que setar o estado done, né, para true se for false e para false se for true, né. Para isso nós precisamos primeiro filtrar, né. Vamos fazer aqui const task, que é igual a tasks.filter, né, ou seja, nós estamos filtrando essas tasks aqui, né, todas as tasks, filtrando, né. E aqui nós recebemos um item, né? E podemos botar aqui uma error function, né? Que vai retornar para a gente um item, .id, que for igual ao ID que nós estamos recebendo aqui em cima. Beleza? Se a gente lembrar, o filter vai devolver para a gente um array, né? Só que a gente só quer um item desse array, né? E só vai vir um que a gente está filtrando todos os itens por esse ID que a gente recebe aqui, né? Então tem que ser igual
ao ID que a gente recebe, ou seja, vai vir um array com apenas um item, né? Então, como só vai vir um item, a gente quer o item que está dentro desse array, a gente pode pegar aqui a primeira posição desse array, beleza? Agora nós precisamos setar o valor da DOM, né? Que se for false, ele vai ser true, se for true, vai ser false, né? Por padrão ele está vindo false, então vai ser true. O que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos pegar o task.dom, né? Aliás, task.dom, né? Que vai ser igual, né? Ela vai ser igual à negação, né? A negação dela mesma, né? Ou seja, se for true, vai ser false, e se for false, vai ser true, beleza? Ele está dando um errinho aqui, está dizendo que não existe done. Nós temos um errinho aqui, pessoal, mas é porque eu botei foi tax, na verdade é task, né? Mas beleza, né? Corrigido, tudo bem. Então a gente já negou, né, aqui, e beleza, né? E agora a gente vem const new task, new tasks, que vai ser igual a um array, né, new set. Se você não sabe ainda o que o new set faz, né, eu vou deixar aí um artigo que eu escrevi, né, e você pode estar dando uma olhada, né, senão o vídeo vai ficar longo, mas vai ser um new set aqui, né, que vai ser fazendo um novo array, né, resumindo, né, recebendo a task, né, e passando as outras tasks, né, as que estão lá em cima, essas aqui, beleza? E ela recebe aqui, certo? Então, beleza? A gente vai botar aqui, botar um ponto e vírgula, né? E a gente vem e um set tasks passando a new tasks, né? Então é isso, né? Aqui nós concluímos a home, né? Fizemos a handle de task, a handle mark task as done e também a handle remove task, né? Agora nós vamos passar para o my task list, né? Para a gente implementar a render remove e a handle mark task as done, né? Elas estão indo aqui as duas, uma com on press e outra com on long press. Ou seja, quando apertar, né, vai marcar, e quando você apertar assim longamente, né, pressionar ou segurar por um tempo maior, ela vai remover, né, a task. Beleza? Vamos lá para my task list. Beleza? Deixa eu minimizar isso aqui, vai ficar melhor para a gente ver. Beleza, né? Aqui nós já estamos vendo, pessoal, que ele já recebe aqui, está recebendo on press e on press, que são as duas funções, né, na interface que nós estamos vendo que elas são funções, né, que recebem number, que são ID, que eles esperam lá, beleza? Então aqui a gente já pode ver que a gente vai ter que implementar aqui o Touchable Opacity, né? Aqui no Touchable Opacity, pessoal, o que vai receber? Nós vamos receber aqui o onPress, né? Aqui. E se a gente for lá no que pede aqui na MyTaskList, né? Esse componente irá exibir uma lista de tasks adicionadas e tal, né? Você deve usar a propriedade onPress e onPress, beleza? Né? E ambas são funções que devem ser chamadas pelo Touchable Opacity, ou seja, as duas vão ser chamadas, né? Passando o ID do item na lista, né? Para isso, você deve chamar a função corretamente, então você deve se atentar a isso, né? E para não fazer errado aqui, né? Assim, passando desse jeito, ao invés de ser assim, é assim, beleza? E também nós vamos aplicar também aí a questão do estilo também, beleza? Vamos lá. Voltando aqui, o onPress aqui, né? Ou seja, pegando a recomendação, né, do desafio, né? Ele recebe aqui, opa, assim, beleza, né? E aqui recebe lá o onPress, que está vindo lá das próprias, beleza, né? Passando aqui o item .id, né? Simples assim, beleza. Aqui embaixo nós vamos receber o onLongPress, né? Da mesma forma, que nós vamos passar também aqui a função anônima, o function, beleza. Aqui recebe o onLongPress, que está vindo lá das próprias também, passando o item .id, beleza, certo? Aqui é isso, né? Vamos agora aqui para view, né? A view ela vai ser só pelo estilo, depois vamos fazer o estilo, no text também. Então, beleza, né? Eu acho que é isso aqui, né? Vamos testar e depois nós vamos aplicar o estilo aí pra gente ver, beleza? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não, acho que é só estilo mesmo aqui no text e no view. Certo, vamos lá. Vamos adicionar um aqui, Node, ok, e o React, ok, né?
já está adicionando, né? E supostamente está marcando, né? Mas nós não temos o estilo. Vamos adicionar o estilo aqui, né? Beleza? Nós não temos aqui ainda. Vamos botar aqui o style. Se a gente for lá nas recomendações, nós vamos ter que, caso a propriedade seja como true, a done seja como true, deve aplicar seguintes inicializações, né? Beleza? Vou deixar aqui no outro monitor para me ver. Beleza. Então aqui ele recebe esse item ponto done, né? Foi igual a true, né? Então styles ponto ele recebe styles ponto deixa eu olhar, task button done. É isso, beleza? Se não, recebe styles ponto task button, né? É isso, beleza? Né? Vamos copiar essa linha aqui e vamos colocar aqui também e aqui também, né? Aí nós vamos mudar aqui. Na view, né, se item.done for igual a true, aqui ela recebe task marked on, se não, task marked apenas, né? Certo? E aqui no text, da mesma forma, em vez de receber task button done, ela recebe task, aqui, task text done, se não, ela recebe o task, sabe? Isso, né? Eu acho que é isso. Ó, beleza, já pegou aqui a utilização, ó, e tá funcionando, pessoal. Legal aí, ó. Então, se você clica, ela marca. Se você não clica, ela desmarca, né? Então, se você pressionar, ela vai deletar. Então é isso, pessoal. Resolvemos aí o desafio, né? Setamos aí a utilização e foi isso. Eu espero que vocês gostem aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu vou deixar o artigo sobre o set aqui que a gente usou, né, lá no task aqui. E vocês comentam aí o que você achou. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.